Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Gui, você está aqui no Tarô Nosso de Cada Dia. Neste vídeo, vamos escutar a palavra do tarô para esta semana, os conselhos do tarô para esta semana. O que eu perguntei aqui, gente? Primeira carta, energia central dessa semana. As outras cartas são conselhos para a área material, trabalho, dinheiro, carreira, saúde, área emocional, as emoções como um todo e também os relacionamentos, a área mental, nosso campo psicológico, e a área espiritual, tá bom? Então, antes da gente começar, já deixa o seu curtir aqui no vídeo, já se inscreve no canal se você está chegando aqui agora e não se esqueça de deixar seu comentário dizendo se está fazendo sentido para você, tá bom? Gente, energia central dessa semana, o que será que nós temos? Temos um valete de espadas, olha que interessante. É um personagem de tarô que ele está em busca de aprendizado, ele está em busca de conhecimento, ele está em busca de amadurecimento. Os valetes são personagens caracterizados pela falta desse amadurecimento, então ele ainda vai crescer, ainda vai se desenvolver, ele está buscando esse crescimento e esse amadurecimento, né? Lembrando que espadas fala muito do nosso campo mental, da mente como um todo. Então, por exemplo, é um personagem que pode estar falando sobre o amadurecimento de planos, o amadurecimento de projetos, o amadurecimento daquilo que a gente está estudando, especialmente se a gente está estudando alguma coisa nova. Você que está aí começando a estudar reiki, que está começando a estudar tarô, que está começando a estudar alguma coisa nova na sua vida. Eu estou dando exemplos da área espiritual, mas pode ser qualquer coisa, na verdade, né? Essa semana pode ser uma energia interessantíssima para o aprofundamento desses estudos, para o amadurecimento desses estudos. E se você é uma pessoa que tem planos, que tem projetos, empreendimentos, essa carta indica o amadurecimento desses planos, desses projetos, dessas estratégias, enfim, né? Amadurecimento, especialmente no campo mental. É uma carta que fala muito do aprendizado, então ela te sugere muito que você continue os seus estudos, ou se tem uma coisa que você ainda não domina, mas que você precisa dominar aquilo, é uma carta que sugere que essa semana vai ser interessante para você estudar aquilo, para você começar a estudar aquilo, né? É uma carta que, apesar da imaturidade, apesar da inexperiência, ele possui coragem de ir lá, de enfrentar, de começar, né, de iniciar alguma coisa. Então essa coragem, apesar da inexperiência, pode ser interessante também, porque às vezes a gente evita de dar o primeiro passo porque a gente ainda se sente inseguro em relação àquilo, né? E nesse sentido, essa carta nos sugere que a gente dê esse primeiro passo, porque às vezes a gente leva 5 anos para começar uma coisa porque a gente ainda não se sente preparado ou preparada para aquilo, né? Sendo que às vezes a melhor coisa a se fazer é você dar o primeiro passo, que o universo vai colocar o chão embaixo de você, né? Não deixe de começar as coisas porque você ainda se sente inseguro. Calma. Muitas vezes a insegurança vem no decorrer do processo, no decorrer da experiência. Se a gente fica não iniciando as coisas porque a gente não se sente preparado, a gente nunca vai iniciar nada. A gente sempre vai se preparar durante o processo, né? A gente sempre vai ganhar experiência durante o processo. Por outro lado, essa mesma mensagem também possui o seu lado sombra. Toda carta do tarot possui o seu lado sombra. Observe os seus projetos, observe os seus planejamentos, se eles já estão no ponto certo de você iniciar, de você começar a colocar a mão na massa. Porque às vezes os projetos ainda não estão bem planejados, às vezes esses planos, essas estratégias, esses cronogramas ainda não estão bem definidos. Então preste atenção nisso, tá bom? Faz sentido para você essa cartinha aqui? Me diz, comenta, deixa um comentário aqui dizendo o que você está achando, tá bom? Lembrando, gente, que eu tenho um curso de tarô. Quem quiser aprender tarô, aprender o significado das cartas, eu vou deixar um link aqui embaixo para você conferir todas as informações. Também faço atendimentos, mas neste mês de dezembro eu estou tirando umas fériasinhas. Provavelmente em janeiro eu volto com os atendimentos, tá bom? Gente, conselho para a área material esta semana. A gente tem um 7 de paus. Que nesse tarô aqui, essa imagem me remete muito a uma ideia de superação, especialmente superação de obstáculos. É interessante a gente perceber que sempre haverá algum tipo de obstáculozinho na nossa frente. Às vezes a gente acha que a gente traçou um plano, a gente traçou uma estratégia, a gente acha que vai ser um caminho lindo, livre, sem obstáculo nenhum, sem barreira nenhuma. E não, obstáculos existem naturalmente, né? E eles estão ali para fortalecer a gente, e a gente não pode desistir diante deles também, né?
Essa carta, para mim, ela me remete justamente à superação desses obstáculos. Você perceber que você possui a força necessária para você superar essas barreiras. Você possui a força necessária para você superar esses obstáculos que provavelmente vão surgir para você. É uma carta que também fala sobre vitória, vitória sobre esses obstáculos, vitória sobre os empecilhos, né? Esses obstáculos podem ser obstáculos energéticos, ou eles podem se manifestar através de pessoas. Por exemplo, você tem um plano, mas tem uma pessoa ali que está atrapalhando esse plano, por exemplo. Enfim, é uma carta que sugere a superação de tudo isso. Você primeiro ter consciência de que é natural, de que existem esses obstáculos na sua frente. Qualquer plano, qualquer projeto vão existir algum tipo de barreira, vai existir algum tipo de obstáculo. E a superação disso tudo. É fácil superar isso. Às vezes a gente acredita que não é fácil, né? Às vezes a gente acredita que o obstáculo é maior do que a nossa força. E não, essa carta sugere o oposto. Vão surgir sim alguns obstáculos, mas que vai ser fácil superar eles. Não tenha medo deles, enfrente eles se for necessário, certo? Um outro aspecto dessa carta também é a possibilidade de existirem energias contrárias àquilo que você está querendo construir. De repente uma pessoa está com uma energia contrária, uma pessoa está com inveja, está com ciúme, ou alguma pessoa está querendo conspirar contra, enfim, sabe? O ciúme de outras pessoas, inveja de outras pessoas querendo te atingir de alguma forma, isso é uma coisa que pode acontecer também. E de novo, esta carta nesse tarô fala sobre superação. Esteja atento, esteja atenta a essas energias que possam estar fluindo contra você e contra os seus projetos, mas você consegue superar elas. Não tenha medo disso, tá bom? Esteja atento, esteja alerta, mas você consegue, certo? Faz sentido para você? Me conta, deixa um comentáriozinho aqui dizendo se faz sentido. E quem escolheu... Perdão, eu tô com um vício aqui, né? Quem escolheu as cartas? Não. Para a área emocional, um conselho para a área emocional aqui para esta semana. A gente tem a sacerdotisa. Olha que interessante, gente. A sacerdotisa, para mim, hoje, ela remete ao contato direto com o místico, o contato direto com o espiritual, o contato direto com aquilo que está oculto, com aquilo que está escondido, o contato direto com as nossas emoções, retratado pela Lua, né? O contato direto com o nosso inconsciente, também retratado pela Lua. Então esteja atento, esteja atenta às suas emoções durante essa semana, esteja atenta à sua intuição essa semana. A intuição vai estar em alta essa semana, esteja atenta, não ignore a sua intuição. Sempre que a gente ignora a nossa intuição, a gente acaba se dando mal e essa semana, de repente, essa energia vai estar mais aflorada ainda. Então esteja atenta à sua intuição esta semana. É uma carta que pode falar sobre revelações também, né? A gente tem um véu aqui que ele está caindo e revelando algo aqui atrás, revelando o céu aqui atrás, né? Então esteja atenta que de repente essa semana algumas coisas que estavam escondidas, elas podem vir à tona essa semana, especialmente no campo emocional, que é o campo que a gente está analisando aqui nessa casinha. E é uma carta que fala sobre as emoções, que fala sobre a intuição, que fala sobre esse lado mais sutil da vida. Então, de repente, coisas que estavam escondidas, coisas que não estavam tão claras aí, elas podem acabar vindo à tona essa semana, elas podem acabar se mostrando essa semana. É uma carta que inclusive fala de segredos e a possibilidade de segredos serem revelados também essa semana, né? Dentro dessa ideia de segredos, esteja atento para você não sair revelando também os seus segredos para qualquer pessoa. Não sair revelando os seus planos, os seus projetos para qualquer pessoa também, porque é muito fácil as outras pessoas, mesmo que de maneira inconsciente, colocarem energias contrárias ali, né? É muito fácil uma pessoa sem querer, não é porque a pessoa é má, é sem querer mesmo. A pessoa sem querer colocar uma inveja, colocar um ciúme, colocar alguma energiazinha ali que pode acabar azedando as coisas. Então, se você está vivenciando uma coisa gostosa, ou se você tem um projeto, tem um plano, guarda para você nesse momento. Não é o momento ideal para você sair revelando isso. Mantenha isso escondido por enquanto, até ser o momento certo e o momento ideal de você trazer isso à tona e de você mostrar isso para as pessoas, tá bom? Esteja atento aos seus sonhos esta semana também.
É uma carta que fala bastante dos sonhos, porque é uma carta que fala sobre o contato direto com o inconsciente, o contato direto com aquilo que está por trás do véu, o contato direto com aquilo que está escondido, aquilo que está oculto dentro da gente, né? E os sonhos, eles são que nem tarô. Eles têm toda uma simbologia ali, né? Tem toda alguma coisa que está acontecendo ali que num primeiro momento parece ser alguma coisa abstrata. Por exemplo, observe essa carta. No primeiro momento parece ser uma coisa abstrata, mas cada elemento significa alguma coisa. Então presta atenção nos seus sonhos, mantenha o seu diário de sonhos atualizado essa semana, porque mensagens vão chegar para você, provavelmente através dos sonhos ou através da intuição, tá bom? Na área mental, esta semana, o que nós temos? Temos um 4 de paus. Olha que gostoso, que carta gostosa. É uma carta que fala sobre estabilidade, é uma carta que fala sobre harmonia, é uma carta que fala sobre alegria também. É uma carta que fala sobre algo que a gente construiu, especialmente em equipe. Esse algo que a gente construiu já está de pé, já está funcionando e já adquiriu uma estabilidade. A energia está estável. É uma carta de celebração, especialmente a celebração diante disso que foi construído em equipe. É uma carta que pode marcar o fim de um processo, de um plano maior. Por exemplo, você está querendo construir uma empresa, você está querendo construir um projeto, ou está querendo mudar de carreira, enfim. Provavelmente esse grande plano ele é constituído de etapas e a gente vai concretizando cada uma dessas etapas. O 4 de paus pode significar o momento que uma dessas etapas foi concluída. É um momento de celebração porque uma dessas etapas foi concluída, mas muito provavelmente existem outras etapas aí que vão precisar de atenção também, mas pelo menos uma dessas etapas aí ela foi concluída. E é um momento de celebração, é um momento de alegria. É uma carta que também fala sobre algum tipo de acordo, né? Tem duas pessoas aqui com um laço unindo essas duas pessoas, então algum tipo de acordo, algum tipo de compromisso, algum tipo de trabalho em equipe. Apesar de estarmos falando do campo mental, é uma carta que também pode falar de relacionamento, também pode falar de casamento, né? Dessa união estável entre duas pessoas. Mas lembrando que estamos falando do campo mental, da mente. Então, observe as suas parcerias, observe os seus diálogos também nessa semana. Talvez seja uma semana muito propícia para parcerias de negócios, uma semana muito propícia para criar planejamento com os seus parceiros, com os seus sócios. E também lembrando que é uma carta que fala muito da estabilidade nas relações, tá bom? Faz sentido para você? Me conta, deixa um comentário aqui. E para a área espiritual, o conselho, o direcionamento essa semana. Um 5 de ouros. Cartinha mais difícil, uma carta que costuma falar ali sobre a falta, a escassez, a pobreza. É uma carta que costuma falar sobre portas fechadas, né? A gente tem um casal aqui, ou duas pessoas que estão na rua, e as portas estão fechadas para ela, né? Ela não está conseguindo um abrigo, ela está se sentindo só, está se sentindo excluída, né? Olha essas palavras-chave que interessante, né? Uma carta que pode estar falando sobre exclusão, sobre o sentimento de exclusão também, o sentimento de não estar fazendo parte de alguma coisa maior, o sentimento de não estar sendo aceita, o sentimento de estar sendo rejeitada, um sentimento de rejeição também. Portas fechadas, de repente, né? De repente você está tentando fazer alguma coisa acontecer, você está tentando alcançar algum objetivo, mas você não está sentindo caminhos abertos aí neste momento. Dicas. Se uma porta está fechada, outra provavelmente deve estar aberta. De repente você está batendo na porta errada, né? Existem muitas outras portas por aí. Por que você não tenta outros caminhos? Por que você não tenta outras coisas? Não deixa o sentimento de solidão te abater. Não deixe esse sentimento de exclusão te abater. De repente você está lidando com as pessoas erradas, de repente você está tentando se conectar com as pessoas erradas, e de repente você também não está alinhado com o seu propósito, com o seu projeto de vida, com o seu projeto de missão, sua missão da encarnação, a sua missão aqui na Terra. Quando a gente não está alinhado com o nosso propósito, quando a gente não está alinhado com a nossa missão, é natural que as portas estejam fechadas. A partir do momento que a gente se alinha com a nossa verdadeira vontade, a partir do momento que a gente se alinha com o nosso espírito, que a gente se alinha com os projetos divinos, as portas começam a se abrir pra gente.
Então observe isso também, mas não se abata, tá bom? Não se abata em relação a essas questões. É uma carta que fala também sobre doenças físicas, né? O 5 de ouros fala sobre desafios materiais e a doença física faz parte dos assuntos materiais, faz parte dos desafios materiais também. Como estamos falando do campo espiritual, nesse sentido, é uma carta que lembra que muitas doenças que se manifestam no campo físico tiveram origem no campo espiritual, ou no campo psicológico, ou no campo emocional. Então observe como é que estão as suas energias interiores nesse momento. É disso que se trata toda a medicina holística, toda a terapia holística. É você olhar para o espiritual, você olhar para o mental e para o emocional. Todos esses campos afetam diretamente o campo físico, porque está tudo conectado, está tudo amarrado. Então observe se não tem algum desequilíbrio energético aí, observe como estão os seus pensamentos, qual é a qualidade de vibração dos seus pensamentos, se é uma qualidade positiva, se é uma qualidade negativa. Observe tudo isso, observe o seu campo emocional também, observe possíveis bloqueios emocionais também, enfim, porque tudo isso, se estiver desequilibrado, afeta o campo físico e afeta o seu corpo físico, o seu veículo físico. Na internet existem muitas informações sobre isso. Se fez sentido isso para você, pesquise a respeito. E nada melhor do que você de fato conversar com profissionais dessa área. Caso você esteja precisando de indicações, eu conheço bastante gente. Deixa um comentário aqui dizendo se você está precisando de indicação, que eu vou ter o prazer de ajudar você e trazer indicações para você, tá bom? Gente, acho que essa é a leitura semanal dessa semana. Dessa vez eu quis fazer um pouquinho diferente, eu quis trazer mais direcionamento e conselhos. Me diz se você gostou disso, se você gostou desse método, dessa tiragem. Deixa um comentário dizendo o que você achou, dizendo se fez sentido para você. Não se esqueça de deixar um curtir aqui no vídeo, que isso é muito importante para mim. E se você está chegando aqui agora, se inscreve aqui no canal. Lembre-se de acessar o link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, que é o link do meu curso de tarô, para você vir conhecer um pouco mais sobre esse universo também. Tá bom? É isso, eu espero que você tenha gostado, eu espero que tenha te ajudado, espero que tenha feito sentido para você. E a gente se vê mais tarde, que hoje vai ter um unboxing de um dos tarôs que eu comprei recentemente. Não se esqueça, ative as notificações aqui do canal para você não perder, tá bom? Um beijo e até mais tarde.